690,000 km por hora. É a velocidade máxima alguma vez alcançada por um objeto construído por mãos humanas. A sonda Parker Solar Probe, lançada pela NASA a 12 de agosto de 2018, atingiu este recorde absoluto em dezembro de 2024, enquanto mergulhava na atmosfera exterior do Sol a apenas 6,1 milhões de quilômetros da sua superfície. A essa velocidade, uma viagem entre Lisboa e Tóquio demoraria menos de 10 segundos. Parece rápido. Mas se apontássemos esta sonda para o outro lado da nossa galáxia e a deixássemos voar sem interrupção, sem pausa, sem desvio, ela precisaria de mais de 150 milhões de anos para chegar ao destino. E este é o problema que ninguém quer enfrentar. A nossa galáxia não é apenas grande. É tão absurdamente vasta que tudo o que já construímos, tudo o que já concebemos, não passa de uma ilusão de progresso quando confrontado com a escala real do cosmos. Nos próximos minutos, vais perceber exatamente por quê. É porque razão a quem defenda que a humanidade está, na prática, presa dentro de uma fracção microscópica da Via Láctea para sempre. Se este tipo de conteúdo te desperta curiosidade, subscreve ao canal. Cada novo vídeo é uma viagem ao desconhecido, e não vais querer perder o que vem a seguir. Comecemos por aquilo que sabemos. Em 2016, uma equipa internacional liderada pelo astrofísico Christopher Conselice, da Universidade de Nottingham, publicou um estudo no Astrophysical Journal que alterou a forma como olhamos para o universo. Utilizando imagens de campo profundo do telescópio espacial Hubble, convertidas pacientemente em mapas tridimensionais, e combinando-as com modelos matemáticos avançados, Conselice e os seus colaboradores da Universidade de Leiden e da Universidade de Edimburgo concluirão que o universo observável contém, no mínimo, 2 bilhões de galáxias. 10 vezes mais do que as estimativas anteriores, que apontavam para cerca de 200,000 milhões. Mais de 90% destas galáxias são demasiado tênues e distantes para serem detectadas pelos nossos telescópios atuais. Cada uma destas galáxias pode conter centenas de milhares de milhões de estrelas. E a Via Láctea, a nossa casa cósmica, é apenas uma delas. Uma entre 2 bilhões. Agora, concéntrate nesse número. Tenta visualizá-lo. E depois percebe que tudo o que vamos discutir hoje se passa apenas dentro desta única galáxia. Apenas dentro de casa. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada com um diâmetro estimado de 100,000 anos-luz. Esta medical, determinada pela primeira vez em 1917 pelo astrônomo americano Arlo Shapley, através da observação de enxames globulares, manteve-se notavelmente estável ao longo de mais de um século de investigação. Alguns estudos mais recentes, usando dados do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia e novas observações de estrelas cefeidas, esticam essa medida para 180,000 ou até 200,000 anos-luz, dependendo de como se define a fronteira galáctica. Se incluímos o não o halo de matéria escura que envolve o disco estelar e que, segundo Mike Boylan-Colchin, astrônomo da Universidade do Texas em Austin, pode estender-se até quase 2 milhões de anos-luz de diâmetro. Mas vamos manter-nos na estimativa mais consensual, 100,000 anos-luz de ponta a ponta. O que significa isto em termos reais? O ano-luz é a distância que a luz percorre durante o ano inteiro, viajando a quase 300,000 km por segundo. Isso equivale a cerca de 9,46 bilhões de quilômetros. E a nossa galáxia não mede 1 ano-luz, nem 10, nem 1,000, mede 100,000. O disco galáctico tem uma espessura relativamente fina, de cerca de 1,000 anos-luz nos bracos espirais, como o bojo central mais volumoso de aproximadamente 10,000 anos-luz de diâmetro. Contém entre 100,000 milhões e 400,000 milhões de estrelas, e pelo menos o mesmo número de planetas, embora alguns astrônomos considerem que os planetas possam ser muito mais numerosos. No centro exacto, escondido atrás de densas nuvens de poeira e gás, mora Sagitário Asterisco, um buraco negro supermassivo com uma massa equivalente a 4,3 milhões de sóis, conforme determinaram os astrônomos Reinhard Genzel e Andrea Ghez em 2008, trabalho que LHS valeu o Prêmio Nobel da Física em 2020. Em maio de 2022, o Event Horizon Telescope,
Uma rede mundial de radiotelescopios revelou a primeira imagen directa deste monstro gravitacional, confirmando décadas de medicoes indirectas baseadas nas órbitas de estrelas como a S2, que gira a volta de Sagitario a asterisco a cada 16 anos, atingindo velocidades de quase 5.000 milhas por segundo, cerca de 3% da velocidade da luz. Em 2021, outra estrela, a S29, aproximouse ainda máis, alcançando uma velocidade recorde de 8.740 km por segundo durante a sua passagem mais próxima pelo buraco negro. E onde estamos nós em tudo isto? O nosso sistema solar encontra-se a cerca de 26.000 anos-luz do centro galáctico, posicionado no Braco de Orionte, uma espécie de ramificação menor entre dois bracos espirais maiores, o de Sagitario e o de Perseu. Movémonos em torno do centro da galáxia a uma velocidade aproximada de 828.000 km por hora. Parece vertiginoso. Mas a esta velocidade, uma única órbita completa demora cerca de 230 milhões de anos. A última vez que o nosso planeta esteve nesta mesma posição galáctica, os dinossauros estavam apenas a emergir e os mamíferos ainda eram um projeto distante da evolução. Em 2019, dados da missão Gaia revelaram que o Sol está essencialmente a surfar sobre uma onda de gás interestelar com 9.000 anos-luz de comprimento e 400 anos-luz de largura, ondulando 500 anos-luz acima e abaixo do plano galáctico. Mas nada disto captura verdadeiramente a escala do problema. Tentemos uma comparação. Imagina que a Via Láctea fosse reduzida ao tamanho do continente europeu, de Lisboa a Açores. Nessa escala, o nosso sistema solar inteiro, o Sol, todos os planetas, as luas, os asteroides, a cintura de Kuiper, tudo seria mais pequeno do que uma bactéria. Não visível a olho nu. Não visível como uma lupa. Simplesmente inexistente para qualquer observação directa. E a Via Láctea, com toda esta grandiosidade, é apenas uma galáxia entre 2 bilhões. Se olares para o céu numa noite clara, longe da poluição luminosa, verás a Via Láctea como uma faixa brilhante que atravessa a abóbada celeste. Pode parecer imensa, mas aquilo que os teus olhos conseguem distinguir são apenas 2.500 a 3.000 estrelas individuais. Menos de 0,00001% de todas as estrelas da galáxia. A maioria é demasiado distante ou demasiado tênue, como as anãs vermelhas que compõem a maior parte da população estelar, para ser detectadas sem telescópio. É nesta vastidão que precisamos de pensar quando fazemos a pergunta central deste vídeo. Seria possível atravessar a galáxia? Porque a resposta não é apenas difícil. É perturbadora. Comecemos pelo que já temos. A sonda Voyager 1 foi lançada a 5 de setembro de 1977 a partir do Centro Espacial Kennedy, na Florida. Passou por Júpiter em março de 1979, por Saturno em novembro de 1980, fotografou as suas luas, descobriu anéis desconhecidos e enviou-nos dados que revolucionaram a planetologia. E depois continuou a voar. Em agosto de 2012, tornou-se o primeiro objeto fabricado pelo ser humano a entrar no espaço interestelar, atravessando a heliopausa, a fronteira onde a influência do Sol cede perante o vento das outras estrelas. Hoje, a Voyager 1 viaja a cerca de 61.000 km por hora, afastando-se do Sol a uma taxa de 3,5 unidades astronômicas por ano. Encontra-se a quase 25.000 milhões de quilômetros da Terra. Em novembro de 2026, segundo as projeções da NASA, alcançará o marco simbólico de 1 dia-luz de distância, ou seja, estará tão longe que o sinal de rádio viajando a velocidade da luz demorará 24 horas completas a chegar até ela. O dia inteiro de espera para enviar o simples bom dia. E o outro dia para receber a resposta. Parece distante. Em termos humanos. Mas em termos galácticos, a Voyager 1 mal saiu do quintal. Depois de quase 50 anos de viagem contínua, percorreu aproximadamente 0,0025 anos-luz. Para colocar isto em perspectiva, se a galáxia fosse uma estrada de 100 km, a Voyager 1 teria avançado cerca de 2,5 milímetros. Em meio século, a sonda só abandonará completamente o sistema solar, ao ultrapassar a nuvem de Oort,
A fronteira mais distante da influência gravitacional do Sol, dentro de aproximadamente 30.000 anos. É a sonda mais rápida que já construímos? A Parker Solar Probe, como mencionamos, atingiu 690.000 km por hora em dezembro de 2024, o que corresponde a 0,064% da velocidade da luz. Se a mantivéssemos a esta velocidade semi-interruptal, levaria aproximadamente 154 milhões de anos a atravessar 100.000 anos-luz de galáxia. Para ter uma referência temporal, há 154 milhões de anos, a Pangeia ainda se estava a separar, o Oceano Atlântico mal estava a nascer e os primeiros dinossauros com penas ainda não dominavam os céus. A sonda Juno, que estudou Júpiter, atingiu brevemente 265.000 km por hora. A essa velocidade, a travessia galáctica demoraria quase 400 milhões de anos. E aqui muitos dirão, mas a tecnologia evolui. Daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, teremos motores muito mais potentes. Talvez propulsão nuclear, fusão, antimatéria, velas solares de escala planetária. E é verdade, a engenharia humana tem uma história notável de superar aquilo que parecia impossível. Há 300 anos, ninguém imaginava que um dia caminaríamos na Lua. Há 120 anos, voar era ficção. E, no entanto, aqui estamos. Mas há uma diferença fundamental entre limites tecnológicos e limites físicos. Os limites tecnológicos podem ser ultrapassados com engenho, investimento e tempo. Os limites físicos não. E o limite mais absoluto que o universo impõe é este. Nada que possua massa pode atingir a velocidade da luz. Isto não é uma opinião. Não é uma previsão pessimista. É uma lei da física, descrita pela primeira vez por Albert Einstein em 1905 na sua teoria da relatividade restrita. É confirmada por mais de século de experiências em aceleradores de partículas, satélites de navegação e observações astrofísicas. Para acelerar o objeto com massa até a velocidade da luz seria necessária uma quantidade infinita de energia. E energia infinita não existe. Não existia ontem, não existe hoje, e não existirá amanhã. A velocidade da luz não é uma barreira que possamos derrubar com engenharia suficiente. É uma propriedade fundamental do tecido do universo, tão inalterável como a gravidade ou a carga do elétron. Se gostaste deste vídeo até aqui, deixa o gosto e subscreve. É a melhor forma de garantir que continuamos a trazer este tipo de conteúdo. E diz-nos nos comentários, acreditas que algum dia será possível contornar esta limitação? Ou estamos verdadeiramente presos? Mas o universo, na sua estranheza, oferece-nos uma espécie de consolo. Não podemos atingir a velocidade da luz, mas podemos aproximar-nos, e quando o fazemos, as regras mudam de forma quase mágica. Em 1905, Einstein publicou a sua teoria da relatividade restrita, e como ela viu uma das revelações mais desconcertantes de toda a história da ciência. O tempo não passa da mesma forma para todos. Quanto mais rápido te moves, mais devagar o tempo passa para ti. Em comparação com alguém que permanece em repouso. A isto chama-se dilatação temporal, e é descrita matematicamente pelo factor de Lorentz, uma equação elegante que relaciona a velocidade de objeto com a deformação que essa velocidade causa no próprio fluxo do tempo. A 99% da velocidade da luz, o factor de Lorentz é de aproximadamente 7. Isto significa que para cada ano que passa a bordo de uma nave a essa velocidade, passam cerca de 7 anos na Terra. Já significativo, mas ainda modesto para escalas galácticas. A 99,9% da velocidade da luz, o factor sobe para cerca de 22. Uma viagem de 4 anos-luz até Alpha Centauri, a estrela mais próxima do Sol, seria percebida pela tripulação como durando apenas 2 meses. E a 99,9999% da velocidade da luz, o factor de Lorentz atinge aproximadamente 707. Ou seja, enquanto 707 anos passam na Terra, a tripulação de uma nave a essa velocidade experimenta apenas único ano. Agora, apliquemos isto à nossa galáxia. Se uma nave viajasse a 99,9999% da velocidade da luz, o observador na Terra veria essa viagem demorar pouco mais de 100.000 anos, quase o mesmo tempo que a própria luz demora a cruzar a galáxia.
Mas para tripulacao a bordo, bracas adilatacao temporal, a viajem completa de lado a o outro da Vía Láctea duraría apenas cerca de 140 anos. 2 ou 3 geracoes humanas. Ainda muito, mas já no reino do concebível. E há efeito adicional, igualmente previsto pela relatividade. A contracao do comprimento. Na direcao do movimento. O espaco encol do ponto de vista dos viajantes. A galaxia, que para nos mede 100.000 anos-luz, parecería a tripulacao ter apenas algumas centenas de anos-luz de extensao. Uma ilusa ou criada pela própria geometría do espaco-tempo, tao real quanto qualquer medicao feita como instrumentos. Isto não é ficao científica. É física confirmada por experiencias con moes cósmicos, partículas subatómicas criadas quando raios cósmicos atingem a atmósfera superior da Terra. Estes moes desintegram-se em apenas 2,2 microsegundos, demasiado rápido para chegarem à superfície terrestre. Mas como se movem a 99,9% da velocidade da luz, o seu relógio interno abranda dramaticamente, e sobrevivem tempo suficiente para serem detectados nos nossos laboratórios ao nível do mar. A dilatacao temporal é também corrigida diariamente nos sistemas de satélites GPS, cujos relógios atómicos en órbita adiantam-se 38 microsegundos por día en relacao aos relógios terrestres. Se me está correcao, a nosa navegacao estaría errada en cerca de 11 km por día. E no entanto, mesmo este cenário aparentemente esperancoso esconde armadilhas devastadoras. Primeiro, a energía necesaria. Acelerar uma nave com tripulacao até 99,9999% da velocidade da luz exigiria uma quantidade de energia que ultrapassa tudo o que a civilização humana alguma vez produziu em toda a sua história combinada. Não estamos a falar de foguetao maior ou de reactor mais eficiente. Estamos a falar de capturar e direcionar uma fraca ou significativa da produção energética de uma estrela inteira. Segundo, o meio interestelar. O espaco entre as estrelas não é completamente vazio. Contém partículas de gás, poeira e radiacao cósmica dispersas em concentracoes variáveis. A velocidades próximas da luz, mesmo o grau de poeira microscópico representaria o impacto catastrófico. A energia cinética de uma colisão a estas velocidades transforma qualquer partícula num projétil como a potência de uma explosão de dimensões consideráveis. Proteger uma nave contra este bombardeamento contínuo ao longo de anos ou décadas de viagem seria dos maiores desafios de engenharia alguma vez concebidos pela mente humana. Terceiro, a percepção. A estas velocidades, a luz à frente da nave sofreria desvio relativístico para o azul devido ao efeito Doppler relativístico. A luz visível das estrelas transformar-se-ia em radiacao ultravioleta ou mesmo gama, potencialmente letal para qualquer forma de vida biológica. E todo o campo estelar pareceria comprimir-se para a frente da nave, o fenômeno conhecido como aberracao relativística. Os viajantes não veriam estrelas à sua volta, mas sim ponto intensamente brilhante e concentrado diante de si, rodeado de uma escuridão profunda. Em fevereiro de 2025, uma equipa da Universidade Técnica de Viena demonstrou pela primeira vez em laboratório o chamado efeito de Terrell-Penrose, que prevê como os objetos em movimento a velocidades relativísticas parecem rodados em vez de contraídos, confirmando mais uma vez as previsões de Einstein. E depois ao problema mais silencioso de todos, o que talvez seja o verdadeiro motivo de alarme. Mesmo que tudo isto fosse tecnicamente possível, mesmo que construíssemos a nave, a protegêssemos e a acelerássemos, as pessoas que ficassem na Terra nunca saberiam o que aconteceu. Se a nave partisse hoje, do nosso ponto de vista ela só chegaria ao outro lado da galáxia daqui a mais de 100.000 anos. 100.000 anos. Para referência, a 100.000 anos, o Homo sapiens estava a sair de África. Não tínhamos agricultura. Não tínhamos escrita. Não tínhamos cidades. A civilização como a conhecemos, como estados, ciência e tecnologia, tem menos de 10.000 anos de existência. Esperar 100.000 anos por uma mensagem de confirmação não é apenas impraticável. É o conceito que excede a própria ideia de civilização. Os tripulantes viveriam a viagem em apenas algumas geracoes. Mas quando chegassem, o mundo que deixarão para trás teria desaparecido. Não apenas alterado,
não apenas envelhecido, desaparecido. A humanidade tal como a conhecemos poderia já não existir. As línguas que falamos, as culturas que criamos, os registros históricos que guardamos, tudo poderia ter sido consumido pelo tempo. A nave chegaria ao destino como uma mensagem numa garrafa lancada por uma civilização que já se extinguiu. E se alguma vez enviassemos uma mensagem de volta, essa mensagem demoraria outros 100.000 anos a chegar ao planeta onde talvez já ninguém a pudesse ler. E este é o verdadeiro paradoxo da travessia galáctica. Não é que não possamos teoricamente fazê-la, é que, na prática, a distância é tão monstruosa que transforma qualquer viagem numa forma de exílio permanente. Quem parte, nunca volta. Quem fica, nunca sabe. As duas metades da humanidade ficam separadas não por quilômetros, mas por milênios inteiros. A quem sugira soluções alternativas. Naves geracionais, onde várias gerações nasceriam e morreriam durante a viagem, mantendo viva a missão como uma herança coletiva. Hibernação criogênica, suspendendo a vida biológica durante séculos até a chegada. Transferência de consciência para suportes digitais, libertando a mente humana das limitações do corpo. Ou até conceitos mais exóticos, como distorções do espaço-tempo, os chamados motores de Alcubierre, propostos em 1994 pelo físico mexicano Miguel Alcubierre, que teóricamente permitiriam mover uma bola de espaço em torno de uma nave sem violar o limite da velocidade da luz. A ideia não é mover a nave através do espaço, mas mover o próprio espaço à volta da nave. Mas tudo isto, por agora, pertence ao domínio da especulação avancada. O motor de Alcubierre exigiria formas de energia exótica cuja existência nunca foi demonstrada. E nenhuma das restantes propostas foi alguma vez testada para além de modelos computacionais. O que resta, então, é uma constatação ao mesmo tempo humilde e avassaladora. Vivemos numa galáxia com centenas de milhares de milhões de estrelas, possivelmente bilhões de planetas, muitos deles em zonas habitáveis onde a água líquida poderia existir à superfície. E, no entanto, como a física que governa este universo, a esmagadora maioria desses mundos permanecerá para sempre fora do nosso alcance. Não por falta de vontade, não por falta de inteligência, mas porque o próprio tecido do cosmos impõe uma distância que a matéria, por definição, não consegue vencer. Há qualquer coisa de poético nisto. Podemos ver a galáxia, mapeá-la, estudá-la, compreendê-la com uma precisão extraordinária. Podemos calcular a composição química de estrelas a milhares de anos-luz de distância, detectar exoplanetas pela sua sombra contra o brilho estelar, ouvir as ondas gravitacionais de buracos negros que colidirão a 1.000 milhões de anos. Mas chegar lá, pisar esses mundos, é outra questão inteiramente diferente. A Via Láctea é como uma cidade cujas luzes vemos da janela, cujas ruas conseguimos cartografar com detalhe, mas cujos bairros nunca poderemos percorrer na totalidade. E talvez isso não seja apenas uma limitação. Talvez seja também uma lição. Uma lição sobre o nosso lugar no cosmos. Sobre aquilo que somos. Seres extraordinariamente capazes de compreender o universo, de o descrever como quacoes e de o imaginar como arte, mas profundamente limitados na nossa capacidade de o percorrer fisicamente. Presos num ponto azul pálido, como Carl Sagan nos lembrou a 14 de fevereiro de 1990. Quando a Voyager 1 olhou para trás, a 6.000 milhões de quilômetros de distância, e fotografou a Terra como o grau de poeira suspenso num raio de sol. O pálido ponto azul. Todo o nosso mundo. Toda a nossa história. Num pixel. Não prevemos o futuro. Não sabemos o que a humanidade será daqui a 1.000 anos, 10.000, 100.000. Talvez encontremos formas de viajar que hoje nos são completamente inimagináveis, da mesma forma que a internet seria magia para alguém do século XV. Ou talvez não. Talvez a física que conhecemos seja realmente a última palavra. Mas o que sabemos, hoje, com toda a certeza que a ciência nos pode oferecer, é que a galáxia é grande demais para nós. E nenhum de nós, nenhuma pessoa viva neste momento, verá isso mudar. Se este vídeo te fez pensar, subscreve o canal e partilha com alguém que goste de olhar para as estrelas. Tal vez nos vejamos no próximo vídeo.